Prezados alunos, nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre implementação de linguagens de programação. Quando a gente fala em uma linguagem de programação, né, a gente pode se perguntar, mas quem é que cria uma linguagem de programação? Qualquer programador pode criar uma linguagem de programação, desde que ele defina as regras de sintaxe e defina se essa linguagem vai ser interpretada, se ela vai ser compilada, qual é o ambiente de desenvolvimento que vai ser utilizado. Uma linguagem de programação é um grande esforço, né? Não é muito simples de fazer a implementação de uma linguagem de programação. Mas se vocês forem estudar históricos de linguagem de programação, vocês vão ver, por exemplo, que a linguagem PHP, ela iniciou porque um programador que sentia dificuldade em utilizar a linguagem HTML, queria fazer algumas coisas a mais do que era possível fazer com a linguagem de marcação do HTML, decidiu fazer, então, uma proposta de trabalhar com uma linguagem nova e criou a linguagem PHP. Tá? Então, quais são as influências sobre o projeto de uma linguagem de programação? Né? A arquitetura do computador e as metodologias de programação. Nós vamos estudar um pouco sobre a questão dos projetos de linguagem. Né? A arquitetura do computador, a arquitetura que mais se utiliza atualmente é a arquitetura de von Neumann, aquela em que o código-fonte e os dados, as variáveis do nosso programa compartilham a mesma área de memória. E as metodologias de programação depende, né? Se nós vamos criar uma linguagem orientada a eventos, orientada a objetos, se vai ser uma linguagem funcional, se vai ser uma linguagem baseada em lógica. Então, isso tudo depende A questão da arquitetura dos computadores, né? A maioria das linguagens de programação são baseadas na arquitetura de von Neumann, que é a arquitetura que nós temos nos nossos computadores atuais, né? Periféricos de entrada, a memória, que interage com o processador para executar o programa, para fazer a validação das expressões lógicas, para fazer os cálculos aritméticos, e os periféricos de saída. A maioria dessas linguagens de programação, então, são chamadas de imperativas. Os dados e programas estão armazenados na mesma memória, e a variável é o recurso central da linguagem. Por exemplo, linguagem de programação C, linguagem de programação Pascal, Basic, essas linguagens todas que são as linguagens mais antigas de programação, todas elas são baseadas nesse paradigma chamado de imperativo, né? Usando como base a arquitetura de von Neumann. Metodologia de programação, a gente tem basicamente 3 grandes ideias quando se fala em programar, né? Década de 70, 80, linguagens de programação que tinham comandos de desvio, chamados de goto. Então, os programas eram numerados com linhas de código e eu podia fazer goto para qualquer linha do código. A gente chamava isso de programação espaguete, porque era como se fosse um espaguete, a gente não conseguia identificar para onde o fluxo do programa estava seguindo. Depois surgiu a ideia da programação estruturada, principalmente com a introdução da linguagem Pascal, uma ideia de projeto top-down, de cima para baixo. A gente pensava no sistema, dividia o sistema maior em pequenos módulos, e esses módulos eram funções e procedimentos que interagiam com o módulo superior, que seria o chamado programa principal, ou rotina main, como a gente tem no C, por exemplo. E aí a gente passava parâmetros, né, entre essas rotinas, entre esses módulos, e a ideia era trabalhar de forma que não se usasse variável global, tá? Para não ter nenhum tipo de problema de um módulo, uma função ou procedimento interferir num valor fora do seu escopo local. E o que a gente tem de mais atual, a programação orientada a objetos, né? Então, linguagens como Java, o próprio PHP agora tem versão orientada a objetos, o Object Pascal, que é a linguagem de programação dentro do ambiente Delphi e do ambiente Lazarus. Então, várias linguagens onde a gente trabalha num paradigma em que a gente tem classes e instancia objetos a partir dessas classes, e dentro dessas classes nós temos atributos, que seriam como se fossem variáveis, e métodos, como se fossem funções e procedimentos dentro dessas classes. As categorias de linguagem de programação, então nós temos 4 categorias: imperativas, funcionais, lógicas e orientadas a objeto. Imperativas
C, Pascal, COBOL. COBOL é uma linguagem de programação comercial que foi muito utilizada na década de 80 e 90. E até hoje existem uma série de instituições bancárias que têm sistemas antigos, que a gente chama de sistemas legados, que ainda estão executando em COBOL. E seria muito caro agora modificar todos esses sistemas, por isso que ainda continua sendo utilizado. A linguagem Pascal depois originou uma linguagem orientada a objeto, que é o Object Pascal. O C tem versões mais recentes como C++, C Sharp. Linguagens funcionais, paradigma de programação funcional como o Scheme, que nós vamos estudar nessa disciplina. Linguagens de programação lógicas como o Prolog, que nós também vamos estudar nessa disciplina. E linguagens orientadas a objeto, como C Sharp, Java, Smalltalk. Nós vamos usar Java no último tópico da disciplina, que é na programação concorrente. O foco não vai ser orientação a objeto, porque a gente vai trabalhar com a ideia de programação concorrente, mas é claro que como a linguagem Java é orientada a objeto, a gente vai acabar trabalhando ali com os conceitos de classe e de métodos, porque isso é inerente à linguagem. Então, quando vocês pensarem em criar uma linguagem de programação, vocês vão ter que determinar também, né, qual é a categoria, se vai ser imperativa, se vai ser funcional, se vai ser lógica, se vai ser orientado a objeto, quais são os comandos que essa linguagem vai ter, quais são as regras de sintaxe, quais são os tipos de dados que vocês vão permitir que o programador utilize. Isso tudo faz parte do projeto de uma linguagem de programação. Alguns métodos de implementação, então, de linguagem de programação. A linguagem de máquina é a única linguagem que a maioria dos computadores entende. Tá? O que é a ideia da linguagem de máquina? Nós, quando programamos, utilizamos uma linguagem de programação chamada de alto nível, que é mais próxima da linguagem que a gente usa para escrever e para falar. Só que o computador trabalha de forma binária. Então, existe entre a nossa forma de programar e a execução do computador uma série de interfaces e de programas que vão converter isso que a gente está escrevendo numa linguagem de alto nível em um código que pode ser executado no computador. A gente escrever diretamente em linguagem de máquina é muito complexo. Os computadores mais antigos, se a gente começar a pensar lá no início da programação, eu tinha que programar alguns computadores usando fios, como se fosse uma central telefônica, ligando cabos. Ou eu poderia programar tudo em zeros e uns, mas isso seria muito complexo. Ou programar utilizando mnemônicos, usando diretamente, por exemplo, os registradores do meu processador. A ideia, então, é que eu programe com uma linguagem cada vez mais próxima da linguagem que nós usamos para nos comunicar, ainda não a linguagem natural, a linguagem que a gente usa para escrever e falar, mas depois eu preciso de uma série de softwares que vão converter isso que eu escrevi numa linguagem que o computador consiga executar. Eu poderia projetar um computador com uma linguagem de alto nível, particular, própria, mas isso seria complexo, caro, né, muito caro para fazer, e também inflexível, porque eu não poderia utilizar outras linguagens. O que nós temos agora? Nós temos uma arquitetura que permite que eu tenha diferentes linguagens de alto nível e softwares que traduzem essa linguagem de alto nível para a linguagem de máquina e eu posso executar, baseado na arquitetura de von Neumann, diferentes linguagens no mesmo computador. Se eu tivesse cada computador usando uma linguagem de programação proprietária, isso seria muito complicado, né? Então, o programador só saberia programar naquela linguagem daquele computador. Isso acontecia antigamente, década de 40, década de 50, quando os primeiros computadores começaram a surgir, as linguagens também eram proprietárias. Tá? É como se eu comprasse o computador e já viesse definido, você só pode programar nesta linguagem, neste computador. Isso não é viável atualmente. Qual é a ideia assim, que se usa, a forma mais prática de pensar então no método de implementar uma linguagem de programação? No hardware, uma linguagem de nível muito mais baixo, que oferece as primitivas para poder fazer o computador funcionar, né? Acesso aos periféricos de entrada, aos periféricos de saída, acesso à memória para verificar as variáveis, e um sistema de software que está mais próximo do programador, que é uma interface que eu enxergo, né? Então eu, programador, enxergo meu ambiente de desenvolvimento, né? NetBeans, Visual Studio, Eclipse, DevC, seja lá o ambiente que Lazarus, o ambiente que nós estivermos utilizando, e esse meu software faz essa conexão com o hardware, né? Com essa
linguagem de nível mais baixo. Eu não preciso, então, entender de todos os conceitos que estão lá no hardware. É como se eu estivesse abstraindo esses conceitos. Claro, eu posso programar cada vez mais próximo do hardware. Quem vai trabalhar com automação industrial, por exemplo, engenharia de computação, quem vai trabalhar com robótica, pode usar algum tipo de linguagem mais próxima do hardware. Para que eu possa, então, utilizar uma linguagem de alto nível e poder me comunicar com o hardware da minha máquina, eu tenho que ter um sistema de implementação de linguagem, que é o sistema que faz toda essa interface, né, entre a linguagem de alto nível e o hardware da máquina. Só que além desse sistema, o meu computador tem outros softwares, como é o caso do sistema operacional, né? Então, o sistema operacional permite, né, que eu faça a interação do meu programa com todos os dispositivos que a máquina fornece, né? Acesso ao disco rígido, acesso à memória RAM, periférico de entrada, periférico de saída. Então, o sistema operacional também faz parte desse conjunto. As primitivas em todo o meu sistema operacional, que não é foco dessa disciplina, vocês têm no curso uma disciplina específica para estudar sistemas operacionais, né? O que elas oferecem? Elas oferecem uma série de recursos. Então, por exemplo, para operações de entrada e saída, para eu poder fazer a ligação do meu sistema de implementação de uma linguagem de programação com o teclado, com o vídeo, com a impressora, com o mouse. Isso tudo envolve operações de I/O, Input, Output, entrada e saída. Tá? Então, para facilitar os meus sistemas de implementação de linguagem de programação, ao invés de terem que se comunicar diretamente com o processador em linguagem de máquina, eles acessam os serviços do sistema operacional como uma interface e abstraem, né, como o sistema operacional faz isso lá no hardware. Então, também é uma outra camada de abstração. Os sistemas operacionais, né, e as implementações das minhas linguagens de programação são dispostos, então, em diferentes camadas, como se fossem diferentes interfaces, né? E eu, programador, estou numa interface de mais alto nível, mas eu posso ir entrando cada vez mais no centro dessas camadas para verificar o que está acontecendo mais lá no fundo. Algumas pessoas chamam isso de escovar bits, né? Eu quero ver o que está acontecendo lá no hardware, o que está acontecendo com as interrupções do sistema. E isso é uma coisa que nós, de um curso de sistemas de informação, não estudamos tanto a fundo, né? Isso é mais para cursos de ciência da computação, engenharia da computação, para quem quer trabalhar mais com automação, para quem quer desenvolver um sistema operacional. A gente trabalha mais nas camadas que estão mais no topo, né? Que são as camadas que envolvem os ambientes de desenvolvimento. Então, essa figura aqui, que é do livro do Robert Sebesta, mostra, né, que nós temos as diferentes camadas, mais aqui por fora, os sistemas de implementação das linguagens de programação, então, Ada, C, Fortran, Pascal, Lisp, Java e por aí vai, né, todas as linguagens, né? Temos depois a camada do sistema operacional, o interpretador de marco instruções, que seria a parte que faz a conexão com o hardware, e lá no centro o núcleo da máquina propriamente dito, que é a parte das instruções que o computador reconhece efetivamente. Então, o que o computador reconhece? Essas instruções que tem aqui no núcleo da máquina. O resto tudo são interfaces de ligação que vão fazer com que as minhas instruções do sistema operacional ou das minhas linguagens de programação consigam acessar o núcleo da máquina e fazer a execução do que eu espero que aconteça, né? Quando a gente fala em implementar uma linguagem de programação, a gente tem que definir também como é que o nosso código-fonte vai ser executado. Se ele vai ser compilado, se ele vai ser interpretado, se eu vou usar um sistema híbrido. A grande maioria das linguagens que a gente conhece hoje em dia, né, trabalham com compilação. Eu faço o meu programa, meu código-fonte, eu compilo, no momento da compilação são verificados possíveis erros de sintaxe, e se não há nenhum erro, eu gero um código executável para poder executar esse programa. E aí o meu usuário final não tem acesso ao código-fonte, ele tem acesso somente ao código executável. Então, a compilação significa traduzir o meu código-fonte, escrito numa linguagem de programação, para a linguagem de máquina. A vantagem é que a execução é mais rápida, porque ele já está num código de mais baixo nível depois que foi compilado.
E a segunda vantagem é que o meu usuário não tem acesso ao meu. Então aqui tem um fluxograma de como é que funcionaria um processo de compilação, né? Nós temos o nosso programa fonte, escrito numa linguagem de programação, C, Java, Object Pascal, seja lá o que for. Depois nós temos uma fase chamada de análise léxica. A análise léxica vai quebrar o nosso programa em pedaços, vai, por exemplo, separar o que são as variáveis, que são os identificadores, o que são as palavras reservadas, que são os comandos da linguagem. Para isso, vai recorrer a uma tabela de símbolos. Então, a tabela de símbolos vai guardar quais são os principais comandos da minha linguagem, né? Depois que tiver tudo quebrado em pedaços, né, nessa análise léxica, vai passar para um analisador sintático, que vai verificar se a sintaxe está correta, ou seja, se eu escrevi o comando corretamente. Aí eu vou fazer uma atribuição. Uma variável recebe um determinado valor. A variável do lado esquerdo é o identificador, aí vai ter o símbolo da atribuição, igual, 2 pontos igual, depende da linguagem, e do lado direito o valor que eu vou armazenar. Isso está de acordo com a regra de sintaxe da linguagem? Se está ok, a partir de uma árvore de análise chamada de parse tree, que nós vamos estudar nessa disciplina também, vai ser gerado um código, chamado de código intermediário. Pode ou não existir essa fase opcional chamada de otimização de código, isso se for implementado, né, pelo sistema de implementação da linguagem. Aí vai gerar um código, depois dessa otimização, intermediário, para daí sim, então, gerar o código em linguagem de máquina para poder executar esse código em qualquer máquina. Ou seja, eu posso pegar meu código-fonte, gerar o executável e distribuir esse executável para o meu usuário poder executar em diferentes máquinas. O analisador léxico, então, ele faz o quê? Ele pega todo o código-fonte do meu programa e divide em unidades léxicas, identificadores, palavras especiais, operadores lógicos, operadores aritméticos, mais, menos, dividido, maior, menor, e os símbolos de pontuação, né? Por exemplo, se a linguagem tem que ter ponto e vírgula no final de cada instrução ou não. Tudo que é comentário é ignorado, porque isso não faz parte do código, né? O analisador sintático vai pegar essa entrada do analisador léxico, que são chamados de tokens, e vai usar isso para construir as chamadas árvores de análise, ou parse trees, que nós vamos estudar na disciplina até como fazer. Vocês vão fazer manualmente ali como é que a gente monta uma árvore de análise sintática. E essa árvore é que vai identificar se esse comando foi escrito ou não corretamente de acordo com as regras de sintaxe da linguagem. Podem ver que criar um compilador de uma linguagem não é uma coisa simples, é um trabalho bastante complexo. Nós, no curso de Sistemas de Informação, não temos disciplinas de compiladores, mas se vocês forem olhar currículos de cursos de ciência da computação, vão ver que muitas vezes existem até duas disciplinas, uma que estuda compiladores e uma em que os alunos precisam fazer um projeto de um compilador. Então, estuda mais a fundo essa questão de compilação do que nós estudamos no curso de Sistemas de Informação. Depois nós temos, então, a geração do código intermediário, que é uma versão entre o código-fonte e o programa em linguagem de máquina. E essa linguagem intermediária ela se parece com uma linguagem chamada Assembly. Assembly, e para executar um programa em Assembly a gente precisa de um interpretador que é o Assembler, é uma linguagem de mnemônicos, onde a gente trabalha com algumas diretivas que acessam o processador. E dentro do processador existem registradores. Então, tem comandos que fazem acesso diretamente ao processador e são comandos que não são de alto nível e também não são em linguagem de máquina, não estão em código binário. É uma linguagem intermediária. É uma linguagem que a gente chama de mnemônicos. Depois tem a parte da análise semântica. A análise semântica é questão de sentido, né? O que eu posso identificar na fase de análise semântica, diferente da análise sintática? Erros de tipo, por exemplo, colocar dentro de uma expressão aritmética uma string, que não pode ser utilizada numa expressão aritmética, né? Eu quero somar um número com uma string. Isso é um erro que é um erro de semântica. Aqui tem um exemplo de código assembly para vocês verem, né? Como é o código assembly. Nós temos comandos que não são de alto nível e também não são linguagem de máquina, por isso a ideia do intermediário, né?
que trabalham com os registradores do processador. Aqui, então, esse CX, AX, DX, são como se fossem áreas, não de memória, que são áreas dentro do processador, em que eu posso colocar valores e fazer operações. Então, aqui, por exemplo, nós temos incrementar CX, vai incrementar o valor que está dentro do registrador CX do meu processador. Move a XDX, eu vou fazer com que o valor de um registrador passe para dentro do outro. JNE Label, J é de jump, é um desvio, eu estou mandando desviar para esse label, como se eu estivesse fazendo aqui um loop. Ó. Então, isso aqui é uma linguagem mais complexa que a gente geralmente estuda na disciplina de arquitetura de computadores. É uma linguagem de baixo nível. A compilação, né, ela gera um código executável para executar diretamente no hardware, mas ela precisa também do sistema operacional. Além disso, muitas vezes a gente precisa vincular, né, no nosso programa bibliotecas que a gente utilizou. Por exemplo, vocês estão programando em C, é muito comum quando a gente programa em C utilizar os comandos scanf e printf. E aí eu tenho que incluir no meu código uma biblioteca que é stdio, que é Standard I/O. Standard é padrão, I/O quer dizer input, output, entrada e saída. Uma biblioteca padrão de entrada e saída para eu poder utilizar os comandos printf e scanf. Na verdade, eu faço uma abstração, né? Ao invés de eu ter que usar entrada e saída de mais baixo nível, eu utilizo uma biblioteca onde já foram implementados os comandos printf e scanf e abstraio. Eu não preciso saber como aquilo foi implementado. Só que daí, na hora de gerar o meu programa executável, eu tenho que incluir essas bibliotecas todas que eu usei. E isso se faz através de um programa chamado Link Editor, que faz a chamada link edição, link de ligar. Vai ligar essas bibliotecas todas dentro do nosso código para poder gerar o executável com tudo que o meu usuário precisa para depois executar, sem ter que, além do código executável, levar outros programas, como se eu estivesse pensando em plugins, né? O usuário vai levar o meu executável, mas vai ter que levar uma série de outros plugins para poder rodar. Não, a ideia é colocar isso tudo dentro do meu. Quando eu vou executar um programa, como é que funciona a execução pensando na arquitetura de von Neumann? Eu vou executar num ciclo chamado buscar e executar. Tá? O programa está na memória RAM, as variáveis também, mas o programa é executado efetivamente na CPU, no meu processador. Então eu preciso buscar na memória a instrução, transferir para o processador e, através de um contador de programa, o processador vai poder saber qual é a parte do programa que está sendo executado e vai ficar fazendo essa transferência entre memória e processador. Então, busca a instrução na memória, manda para o processador, executa, devolve o resultado. Aí, por exemplo, eu tenho um if no meu programa, eu tenho que analisar o resultado de uma expressão lógica. Manda o comando para o processador, através da unidade lógico-aritmética, vai verificar o resultado da expressão lógica, devolve, aí eu verifico o resultado e sigo a execução do meu programa através desse contador de. A velocidade de conexão entre a memória do computador e o processador, usualmente ela determina a velocidade do computador. E aí surgiu um problema chamado gargalo de von Neumann. As instruções, elas, muitas vezes, dependendo do tipo de computador que eu tenho, elas poderiam ser executadas mais rapidamente do que o processo de transferência. Então, eu tenho esse tempo que preciso para buscar um valor na memória e transferir para o processador, mas o meu processador tinha capacidade de executar isso muito mais rápido. E por esse motivo surgiu a ideia da computação paralela. E enquanto o meu processador está buscando um valor na memória, ou eu estou aguardando que um usuário faça uma entrada de dados, eu posso ocupar o processador com alguma outra execução desse próprio programa. Então a ideia é de trabalhar de forma concorrente, que nós vamos estudar nessa disciplina também. O que eu não posso fazer de forma concorrente? Se eu pensar num algoritmo tradicional que tem entrada, processamento e saída, eu não posso fazer as 3 etapas juntas, né? Eu preciso primeiro fazer a entrada de dados, depois processar e depois mostrar o resultado. Eu não posso dizer, faz a entrada, o processamento e a saída juntos. Mas, enquanto eu estou fazendo a entrada de dados dessa rotina, desse fluxo de execução, eu poderia aproveitar o processador, enquanto eu estou aguardando a entrada, para fazer o processamento de uma outra rotina. Então, essa é a ideia da computação paralela. O que a gente tem além da compilação, né? Eu não preciso sempre implementar uma linguagem compilada. Eu posso trabalhar
também com outro método chamado interpretação. Na questão da interpretação não existe conversão. Tá? O interpretador ele faz uma simulação de software de uma máquina que vai usar esse ciclo buscar e executar. Tá? E aí, para isso, eu, programador que cria o sistema de implementação de linguagem, criar uma máquina virtual para essa linguagem. Algumas linguagens interpretadas. Por exemplo, se vocês voltarem um pouquinho na história, vão ver que nós tínhamos antigamente um gerenciador de banco de dados chamado DBase. E dentro desse sistema a gente podia programar. E a programação era toda interpretada. O que significa isso? Eu não gerava um código executável, eu digitava o código do programa e aí cada linha ia sendo executada. Ele pegava uma linha, fazia através dessa máquina virtual a conversão, executava essa linha, voltava para a próxima linha, fazia a conversão, executava essa linha. Isso demora mais tempo, porque para cada linha tinha que fazer essa conversão para a linguagem de máquina. O segundo problema, não gerava um código executável, então meu usuário tinha que ter o código-fonte para executar. Ele sabia como o meu programa tinha sido feito. Depois surgiu uma outra linguagem, muito usada na década de 80 e 90, chamada Clipper, que era a mesma linguagem do DBase, só que era compilada. Daí eu já gerava um executável. A linguagem Java, por exemplo, as primeiras implementações da linguagem Java eram interpretadas, não eram compiladas. Qual é a vantagem de trabalhar com a interpretação? Sempre que acontece um erro de execução, eu posso apontar a linha do código-fonte, porque ela vai executando linha por linha, né? E aí eu posso olhar o código-fonte e corrigir o erro, né? Como se estivesse corrigindo o erro enquanto está sendo executado. Mas isso é bom para o programador, para o usuário final não, né? Imagina o usuário final ter que fazer todo o processo de interpretação, que é uma coisa que não cabe ao usuário final, né? E ele também ter que ficar identificando os erros que o meu programa tem, né? Desvantagem, a interpretação pode ser de 10 a 100 vezes mais lenta do que o processo de compilação, tá? Porque eu tenho que ficar decodificando a instrução de alto nível em uma forma que a minha máquina virtual consiga fazer a ligação lá com o núcleo da máquina, né? E isso linha por linha do código. Então, isso vai demorar bastante tempo. Além disso, eu preciso de mais espaço de memória, porque essa conversão toda vai ser sendo feita como se fosse online, né? Enquanto o meu programa está executando. No código executável, que é o exemplo da compilação, isso já foi feito antes. Então, a compilação pode demorar um determinado tempo, mas depois que eu gerei o executável, fica mais rápido porque já está em código de máquina. Não fico refazendo essa compilação toda vez que meu usuário vai executar o programa. Eu só refaço a compilação se eu fiz alguma manutenção do código e aí preciso gerar novamente o código executável. Alguns sistemas de implementação fazem uma mistura. Tá? É um meio termo entre compilação e a interpretação pura. Eles traduzem o meu código de alto nível, de C, de Pascal, de Java, para uma linguagem intermediária que é mais fácil de interpretar, tá? que tem de ser um pouquinho mais rápida. E aí não gera o código executável diretamente, né? Não gera o código de máquina, mas gera uma linguagem intermediária que eu preciso, dentro do meu sistema de implementação de linguagem, criar então esse interpretador desse código intermediário, que a gente pode chamar de uma máquina virtual. Perl, aqui está escrito P-E-R-L, mas a gente lê como Perl, né? É um nome difícil de ler, né? Alguns falam Perl. A linguagem de programação Perl, ou Perl, se vocês quiserem falar como Perl, ela é uma linguagem que trabalha num sistema de implementação híbrido. E as implementações iniciais, como eu falei antes, da linguagem de programação Java também eram todas híbridas. Tinha uma máquina virtual, e aí quando eu ia executar o programa, eu precisava, além do código intermediário, eu precisava da máquina virtual. Se eu não tivesse a máquina virtual Java, eu não conseguia executar. Na compilação, não. Se eu tiver o executável, eu executo em qualquer máquina. Eu não preciso mais ter nenhum outro software, além do sistema operacional, né? Não preciso ter nenhum outro software específico do sistema de implementação de linguagem para fazer. Aqui tem um exemplo, né, de uma estrutura de como seria um sistema de implementação híbrido, né? A análise léxica e sintática continua acontecendo, né? Pego o meu código-fonte, a análise léxica vai quebrar esse código-fonte em pedaços, identificadores, palavras reservadas, operadores aritméticos, operadores lógicos,
Essas unidades léxicas, que são chamadas de tokens, vão ser passadas para o analisador sintático, que vai verificar as regras de sintaxe da linguagem, criando as árvores de análise, ou parse trees. Aí vai gerar o código intermediário. E o código intermediário, a partir da interpretação da máquina virtual, né, vai fazer a execução. Vai executar a partir desse código que foi gerado por essa primeira parte aqui da implementação híbrida. O que são os ambientes de programação, ou também as chamadas IDEs, né? Integrated Development Environment, que são os nossos ambientes que a gente utiliza para desenvolver software, né? Então, Visual Studio, NetBeans, DevC, Eclipse. Nós vamos usar nessa disciplina o Java para programação funcional, vamos usar o SWI Prolog para programação em Prolog. Isso tudo são ambientes de programação. Eles têm um editor de texto, tem um sistema que faz a link edição, a ligação com as bibliotecas, tem um compilador ou tem um interpretador, depende se a linguagem é compilada ou interpretada, tem uma ferramenta para fazer debug, para eu poder verificar a execução passo a passo, para ver onde é que pode ou não existir algum erro no meu programa. E o ambiente mais antigo de programação, um dos mais antigos, né, é o Unix. Então, o Unix é um sistema operacional que foi implementado na linguagem de programação C e é considerado um dos ambientes mais antigos de programação. Vocês podem ler mais sobre esses conceitos no livro do Robert Sebesta ou também no e-book da nossa disciplina. E agora eu vou colocar para vocês uma atividade disponível no Moodle.